Olá, mais uma aula da Escola Plenitude. Que bênção do Senhor! Olha, você percebeu que muitas das coisas que temos aprendido e que é útil para a nossa vida é porque alguém nos ensinou? Sim, por exemplo, cozinhar. Na grande maioria das vezes, quem foi que ensinou? A mãe ou um irmão mais velho? Qual é a ideia com isto? Que essa pessoa tem experiência nessa área específica e a compartilha. Muito bem. Vou dar outro exemplo. Um dia, precisei filmar as aulas da Escola Plenitude. E para mim era uma questão simples, só ligar a câmera e aí vá. Só que, sabe o que aconteceu? Eu tive a linda oportunidade de assistir um vídeo no YouTube de uma pessoa ensinando de certos cuidados, certos detalhes para quando filmamos. Por exemplo, a questão da iluminação. É muito importante. A questão do som. A questão da posição da câmera. Não precisa estar nem muito para cima, nem muito para baixo. E aí, então, quando ouvi isso e aprendi, levei à prática. Então, percebeu? Muito bem. Aprendemos com as experiências de outras pessoas. Por que falo de tudo isto? Porque quando lemos a Bíblia, nela encontramos muitas histórias lindas, histórias poderosas. Por exemplo, a Arca de Noé. Então, pode estar lendo essa história e dizer, ok, que lindo, que maravilhoso, olha tudo o que aconteceu com Noé. E aí, até aí nada mais. Só que também podemos ler essa história com outro propósito. Qual é? Que Deus nos está ensinando grandes princípios para nossas vidas. Esse é um verdadeiro motivo pelo qual Deus compartilha essas histórias lindas. Mais uma história, por exemplo, a história de Ana, uma mulher de oração. Lembra? Ana, a mãe de Samuel. Grandes verdades para a tua vida. A história de Sansão. Grandes verdades. Todas elas têm o propósito de nos ensinar princípios que nos guiam em nossa vida. E é por esse motivo que nesta aula da Escola Plenitude estaremos estudando uma história muito conhecida, que aconteceu com um jovem chamado Davi. Sim, você sabe, lembra dessa história, é muito linda e poderosa. Agora, veja, Davi, esta história aconteceu miles de anos atrás, em outro país, em outra nação, em outra situação. Só que ainda assim, Deus traz verdades para a tua vida. E qual é esse tema? O tema é que Deus, nosso Pai Celestial, muitas vezes nos entrega uma solução, ok? Uma solução diante de um problema que para nós pode parecer inesperada essa solução. Essa questão. É sobre isso que estaremos estudando nesta aula da Escola Plenitude. Em diferentes momentos da nossa vida, podemos encontrar problemas em nossa caminhada. Sim, às vezes são pequenos problemas e os solucionamos. Às vezes são grandes problemas e não sabemos como lidar com eles. Aí está a questão. Ok, o que Deus tem com respeito a esta questão? Como lutar, como vencer esses grandes problemas? Infelizmente, você e eu, ou qualquer ser humano, pode tomar três decisões erradas diante de grandes problemas. Como saber disso? É quando lemos o capítulo 17 de 1 Samuel que aprendemos disso. Muito bem. Antes de estudar os textos bíblicos, é necessário lembrar um momento da história de Israel quando aconteceu este fato. Veja bem. Diz a Bíblia que Israel tinha um inimigo nesse momento. Quem era o inimigo? Os filisteus. Muito bem. Então está o exército de Israel e o exército dos filisteus pronto para a batalha. Até que nesse momento surgiu uma questão, um desafio. No exército dos filisteus existia um grande guerreiro chamado Golias. Sim, Golias. E ele foi para a frente do exército e mandou o seguinte desafio. Olha, não é necessário lutar os dois exércitos, muitas pessoas vão a morrer. Então vamos solucionar esta questão. Vocês escolhem uma pessoa de Israel que lute comigo contra o gigante, o grande Golias, e quem vencer fica com tudo. Ok. A questão é, quem de Israel quer lutar contra Golias? A resposta é, ninguém queria. E diante desse grande problema, sabe o que aconteceu? Infelizmente, Israel tomou três decisões erradas que talvez você também pode tomar diante dos grandes problemas da vida. Ok, muito bem, vamos aprender.
O primeiro problema, a primeira resposta negativa diante desse grande problema se encontra no versículo 24 do capítulo 17 de 1 de Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Nossa! Incrível, Israel. Todo o exército ficou com medo de uma pessoa. O que Deus está querendo dizer aqui? Diante de grandes problemas, você ou eu, ou qualquer ser humano, pode entrar no desespero. Essa é a questão. Um desespero no qual nos leva só a enxergar o negativo. O negativo e somos incapazes. Temos uma incapacidade para procurar a resposta. Veja, eles só ouviam o desafio de Golias e ficavam com medo, com muito medo e não tinham mais solução. A simples questão é, não, ninguém quer lutar contra esse Golias. Qual é a questão aqui? Que você e eu também podemos fazer isso, infelizmente. Diante de um grande problema, sabe o que acontece? Podemos simplesmente dizer, não tem solução. Eu já tenho ouvido muitas vezes pessoas dizendo com respeito a um problema que tem no matrimônio, um problema que tem criando seus filhos, um problema às vezes na questão do trabalho. Falam assim, eu sei, terei que carregar minha cruz até o final. É assim minha vida. Minha vida é só sofrer. Eu sei que esta questão não mudará. Será mesmo? Será que Deus não pode fazer, não pode nos ajudar? E nós chegamos a uma conclusão tão negativa, simplesmente dizendo, não encontro a solução. É o que Israel estava fazendo neste início. Diante do desafio de Golias, falavam, ninguém poderá lutar. Tenho medo. Ficaram apavorados, como diz a palavra do Senhor. Então, primeira questão, entrar no desespero e olhar tudo na questão negativa e não enxergar realmente a solução. Muito bem. A segunda se encontra no versículo 16. Veja, é interessante esta parte. Diz assim que durante 40 dias, escuta bem o tempo, 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. 40 dias. Sabe o que significa isso? Que eles estavam negando o problema. E infelizmente muitas vezes nós podemos cair nesse mesmo erro. Sabe qual é assim? Eu sou muito coitadinho. Essa ideia de, eu sou muito, não sei como solucionar. É que eu sou muito pobre. Que eu não tenho isto, que eu não tenho o outro. Sempre procurando uma desculpa para não vencer esse problema, não solucionar essa questão. Eu já tenho encontrado muitas pessoas assim. Pessoas que falam assim, para você é fácil solucionar porque você tem tal coisa, mas eu não tenho. Percebeu essa ideia do que eu chamo do coitadismo? O coitado de mim, não tenho. Veja o que Deus está dizendo neste texto. 40 dias, Golias fazia o desafio, falava, e simplesmente o povo de Israel ficava, quanta dor, não. E ninguém procurava a solução. O que eu falo, 40 dias é mais de um mês. Eu tenho encontrado, volto a dizer, pessoas assim, pessoas na minha caminhada. Uma vez conheci um pai de família, ele tinha um problema muito sério que talvez você ou muitos de nossos amigos, familiares podem passar. Ele tinha um filho que usava drogas, muita droga, inclusive. Só que sabe o que ele fazia, este pai? Ele negava o problema. Eu falava, um dia te conversei, assim, frente a frente com ele, com o pai, dizendo, olha, teu filho, ele é um consumidor de drogas. E sabe o que ele me respondia? Não, pastor, você está errado. Que isso? Meu filho não gosta de droga. Todo o bairro sabia, todo mundo sabia que o filho consumia drogas, só que ele negava. A questão é, a questão triste é que esse problema ficou anos nessa casa, porque o pai não enxergava ou não quis aceitar que seu filho era uma pessoa que tinha um sério problema com as drogas.
Não quer dizer que o pai sozinho ia solucionar. Claro, precisava também do filho, o filho tomar essa decisão. Mas pelo menos nessa casa, nessa família, encontrar a solução diante de um problema. Israel fica 40 dias como dizendo, ai, 40 dias é muito tempo. Então, segundo problema, segundo modo de reagir de um modo negativo diante de um grande problema é esse. Ok? Dizer, ai, coitado de mim, coitado. E a terceira se encontra no versículo 25, na segunda parte, diz assim, este texto também é bem interessante, diz assim, o rei, veja, o rei Saul, o rei que era de Israel, o rei Saul ofereceu uma grande recompensa para quem o matar, para quem matar a Golias. Olha a recompensa, dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar imposto. Muito bem. Que é o que Deus está dizendo aqui? Que aqui existe um problema e Saul diz assim, olha, eu vou dar uma recompensa, um prêmio, quem lutar e vencer. Só que a palavra vai dizer que há pouco tempo chegou o jovem Davi, ok? E Davi ouviu isso e falou, que interessante, que boa recompensa. E há pouco tempo diz a palavra do Senhor que ele perguntou de novo a outros soldados. Oh, é verdade isso? Todos os soldados sabiam. O que Deus está dizendo aqui? Que muitas vezes, lembre, estamos falando muitas vezes, diante de um problema, achamos que esse problema não é meu, ok? Não é meu, é culpa do outro. É o outro que tem que solucionar. Ok, que lindo que tem uma recompensa. Que bom, olha, livre de impostos. Mas não é para mim. Igual, os outros soldados também ouviam. Que linda, que boa recompensa, mas não é para mim. Essa questão não é para mim. Muitas vezes acontece, mais uma vez, quero enfatizar isso, nas casas, nas famílias. As pessoas estão vendo esse problema, as pessoas estão vendo o gravíssimo problema e chegam a uma conclusão. Não, esse não é meu problema. Ou não é. E falamos isso aos nossos filhos. Filho, você solucione, como que é uma coisa simples. Ou vocês, meu marido, minha esposa, é teu problema. Não. É um problema que é necessário todos. Por quê? Porque se você volta para o texto bíblico, o que estava acontecendo? Os filisteus, os inimigos, estavam lutando contra todo Israel, ok? Não é simplesmente contra uma pessoa ou uma família. Se Israel perdia a batalha, todo o povo, toda a nação ia lutar. É do mesmo modo em nossas casas, em nossas famílias. Às vezes alguém, um familiar, um filho, o marido, a esposa está passando por um problema. Eu não posso dizer, é o teu problema. É parte de nosso problema como família e juntos solucionamos. Não podemos estar fugindo, não podemos dizer, você faça o que quiser. Não, nos ajudamos. Então, o que quis dizer aqui, através desta situação? Quando enfrentamos um grande problema, podemos tomar 3 decisões erradas. Qual? Entrar no desespero e só olhar o lado negativo e não procurar a solução. A segunda é reagir assim como, coitadinho de mim, nunca ninguém, porque só os outros têm oportunidade, eu não tenho tudo o que é necessário para solucionar esse problema. O lado do que eu chamo do coitadismo. E a terceira é, tudo bem, é o problema de vocês, não é meu problema, olha, você cada um. Não, lembre, juntos nos ajudamos. Essa é a questão que Deus nos está dizendo. Diante de aí, então, qual é a solução? Qual é a solução que o nosso Pai deseja que realizemos para vencer o grande problema? Você percebeu que muitas vezes tomamos decisões, escolhemos algo a partir do que valorizamos? Sim, vou dar um exemplo bem interessante. Às quartas-feiras, aqui no Brasil, sobretudo quarta-feira à noite, tem jogo de futebol. E eu assisto na TV. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que quando é inverno, lembra, inverno, frio, quarta-feira à noite tem pessoas lá no estádio. Imagina, eu que estou na minha casa, estou morrendo de frio. Imagina aquele que está no estádio de futebol. A minha pergunta é, por quê? Por que ele está lá? Por que não ficou na sua casa? É simples a resposta.
porque ele valoriza aquilo. Para essa pessoa é importantíssimo, para esse torcedor é extremamente importante estar aí, presente no estádio de futebol. Ok? Percebeu? Valorizamos aquilo que para nós é, nossa, é vital, é extremamente importante. Por quê? Por que falo disto? Porque estamos falando de solucionar problemas, grandes problemas. E aí a questão. Nós temos aprendido no início que, infelizmente, podemos tomar decisões erradas diante de um grande problema. Mas agora a questão é qual é a resposta certa. E a história do jovem Davi nos ensina. Quero ler o versículo 37. Diz assim, Davi está falando aqui. E diz ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Ok? Que é a questão aqui. Davi ouviu tudo aquilo que Golias falava. Quem quer lutar comigo? Quem quer lutar? E ele falou, eu vou. Todos ficaram impressionados. Não, Davi, que isso? Você é muito jovem. Você não foi treinado para isso. Você não é do exército. E ele diz assim, não. Eu tenho coragem e convicção que Deus me abençoará nesta batalha e eu sairei com a vitória. Então, a primeira questão aqui, para encontrar a resposta diante desse grande problema, é olhar com fé que Deus, nosso Pai Celestial, nos está acompanhando. Ok? E Ele tem tudo, Ele nos entrega tudo para vencer esse problema. Foi o que Davi está dizendo assim. Veja, não tem como. Ok, e agora eu quero ler o versículo 34 e 35 dentro desta mesma ideia, ok? Diz assim que Davi se ofereceu, só que o povo fala, não, Davi não vai dar certo. E aqui está o argumento de Davi para ele justificar que sim, ele podia vencer. Esta é a parte mais poderosa desta história. Diz assim, versículo 34. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Oh, que linda história. Aqui está uma grande verdade. Eu fico muito impressionado. Sinceramente, esta história, esta parte me impressiona, me leva a viver o sobrenatural, me desafia de um modo tremendo. Como assim? Olha o argumento de Davi. Ele diz assim, eu cuido das ovelhas do meu pai. Perfeito. Eu não sou uma pessoa treinada pelo exército de Israel. Só que Deus já me treinou em outros lugares. Como assim? Eu tive que lutar uma vez contra um leão e outra vez contra um urso. É aqui a questão. Não é por acaso esses dois animais. O leão, um leão tem uma agilidade, grande agilidade. Claro, tem também força, mas é um animal que tem uma grande agilidade para atacar, rapidez. E um urso tem muita força, ok? Ele tem força. Então, olha o que Deus está dizendo aqui, através desta palavra. Davi foi treinado para vencer um inimigo muito ágil, muito rápido e muito forte. E é aí então que agora ele vê a Golias e diz assim, espera, quem é Golias? Golias era um grande guerreiro muito forte, perfeito. Mas também quem é Golias? Diz a palavra que ele era muito ágil, tinha uma grande habilidade para lutar com a espada, com uma lança, ok? Entendeu? Entendeu o que quis dizer aqui? Onde Deus o treinou? Cuidando ovelhas, vencendo um leão, que era muito ágil, muito rápido, e um urso, que era muito forte. Por isso que Davi fala, Golias, eu consigo vencer, porque eu já, inclusive, matei urso e leão. O que Deus está querendo dizer aqui? Que Ele nos capacita em diferentes momentos da nossa vida, muito bem, ok? Para vencer os problemas que podemos, em nosso dia, nos acontecem ou estamos aí, ok? Por quê? Por que falo disto? Porque tem acontecido isso comigo em algumas situações e eu agradeço ao Pai que através destas histórias lindas eu tenho mudado. Às vezes, muito tempo atrás, quando eu tinha que
vencer um desafio, não necessariamente era um problema, mas vencer um desafio, eu ficava com essa ideia. Não estou preparado. Ai, tenho medo. Ai, melhor não. Tudo negativo, ok? E aí eu chegava a outra ideia do coitadismo. Ai, me falta muitas coisas. Eu não tenho tudo necessário. Sempre o lado assim de me falta. E sabe o quê? Na grande maioria das vezes, não aceitava o desafio e abandonava. Fugia dessa questão. Até que um dia, lendo esta história, Deus me falou assim: quem diz que você não está preparado? Eu já te preparei previamente. Só que é necessário enxergar tudo o que Deus realmente está fazendo em nossa vida. Não é somente uma única questão. E é aqui o que o Deus nos está dizendo. Começa a ver a resposta a partir do que você valoriza. E qual é o primeiro ponto para valorizar? Que o nosso Pai Celestial está ao nosso lado. É o que Davi fez. Eu tenho fé que meu Pai me acompanha. Eu acredito que Deus está comigo e Ele já me abençoou com sabedoria para solucionar esse problema. É o primeiro ponto, é a primeira questão. Lembrem, com Davi existem pessoas que estão falando tudo negativo. Mas ele diz, não, eu tenho convicção. Olha, já lutei e venci um leão, eu já venci um urso. Agora, com certeza, consigo vencer também ao Golias. Por quê? Porque Deus está comigo. Aqui está a resposta para ti. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. E Deus já te capacitou para vencer esse problema. Não falo eu, fala a palavra do Senhor. E eu tomo posse dessa verdade para a minha vida também. Eu sou guiado por essa verdade. Que diante de um problema ou um desafio, Deus previamente já me capacitou para vencer e avançar. Pelo poder de Jesus, isso é possível. Amém. Glória a Deus. Quando olhamos esta linda história de Davi contra Golias e sabemos sobretudo o final, ficamos que? Impressionados. Sim, Davi venceu. Oh, que bom, maravilha. A questão é, qual foi a solução para esse grande problema? Foi Davi. Aí está a questão. Quem é Davi? A Bíblia diz que Davi era um jovem que cuidava de ovelhas do pai. Percebeu? Ele não era um guerreiro treinado para lutar no exército. Segunda questão, diz que ele era o 8º filho de uma grande família. E, sobretudo, os seus irmãos mais velhos, ninguém valorizava. Falava assim, sai daqui, moleque, que é você? Nem a família dele, nem os irmãos o valorizavam. Que mais? Também diz que ele era ele morava em um lugar pobre, humilde. Então, aqui está a questão. A solução que Deus entregou para esse grande problema que Israel estava passando, veio de uma pessoa que não era tão esperada, do jovem Davi. E aí está a grande verdade para nós com respeito a esta aula da Escola Plenitude e o que eu quero deixar para ti. Eu tenho aprendido muito com isto, sabe? Para mim é muito forte. E graças ao Pai, eu tenho lidado melhor com os problemas e os desafios da minha vida, como eu tenho falado também em outros momentos. Qual é a questão aqui? Davi, o jovem Davi, foi treinado, preparado por Deus, capacitado para vencer. E Deus usou características e habilidades dele. Como saber disso? Eu vou explicar com um texto, com uma situação, ok? Foi aqui, a Bíblia está dizendo que foi decidido que sim, que Davi estará lutando contra Golias. E aí então, Saul, o rei Saul teve uma ideia. A ideia é boa, mas não foi a certa. Diz assim que, versículo 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Qual é a ideia? Olha, Davi, você vai lutar contra um guerreiro. E então, guerreiro precisa lutar com uma certa armadura. A armadura de um guerreiro. E então Saul falou assim, eu vou te dar a minha. A ideia era boa, só que diz aqui, o texto continua, que Davi colocou a armadura e chegou a uma conclusão. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Essa é a questão. Sabe, aqui existe um princípio muito lindo.
Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos abençoa, quando estamos com um problema e temos que vencer esse problema, essa situação, nos abençoa colocando pessoas que nos aconselham. Ok, e eu acredito nisso. Só que é necessário lembrar que podemos pedir que o Espírito Santo nos entregue sabedoria para quê? Para como aquele ensino, aquela experiência que essa outra pessoa teve, como ela pode também ser realizada em nossa vida. Vou explicar melhor isto assim, em nosso dia a dia. Às vezes, pode estar passando por um problema e outra pessoa passou por um problema similar, ok? E essa pessoa teve que lidar com situações que talvez nós também temos, que estão similares. Que bom, que bom. Aí fica fácil, não fica fácil a solução. Mas às vezes acontece tudo o contrário. Eu tenho um problema e uma pessoa passou pelo mesmo problema, ou parecido, só que ela lidou com situações bem diferentes, no sentido dos recursos, como solucionou. E aí eu falo assim, mas você solucionou com isso, mas eu não tenho isto, ou não tenho essa situação similar. Aí vai, ok? É o que Deus está dizendo nesta linda história. Saúl, a tua armadura serve para ti. E eu acredito que ela é útil, mas não serve para Davi. Muito bem. Então, por isso que Deus nos deixou estas lindas histórias na Bíblia, para aprender os princípios. Mais uma vez, é muito improvável que na minha vida eu venha a lutar diante de um grande guerreiro. Sim, mas aqui vem o princípio. O princípio qual é? Que podemos enfrentar grandes problemas, como foi a situação desta linda história. E aí eu tiro os princípios, o que estamos fazendo aqui, neste momento, ok? Estamos aprendendo o princípio da Bíblia. E é assim que você e eu devemos estudar esta palavra que o Pai nos entregou. Cada história bíblica, cada narrativa, aconteceu em um momento específico com pessoas específicas. Só que Deus as levou até nós para que venhamos a aprender aquilo que é tão importante e que é possível também de nós usar. Percebeu? Eu, olhando a história de Davi, deste jovem Davi, que tiro para a minha vida? Que Deus já me capacitou e me está capacitando para futuros desafios. Primeira questão, estou falando de hoje, ok? Eu não sei qual será esse desafio, mas agorinha Deus está me capacitando usando o meu dia a dia. Primeiro ensino que eu tiro, à luz desta palavra. Segundo ensino, que eu preciso de fé, de acreditar que existe alguém sobrenatural no meu lado. Neste caso, nosso Pai amado, nosso Pai Celestial. Fé, fé. Terceira questão que aprendo à luz desta grande história bíblica, que a solução pode vir dentro de uma ideia, usualmente, que na grande maioria é conhecida, uma solução conhecida, ou às vezes Deus nos entrega novas soluções. Ok? É fantástico, é lindo, eu fico maravilhado. E é aí então que avanço, é aí que acordo o meu dia a dia e consigo enxergar a vida dizendo, sim, neste dia posso passar por situações diversas, boas como ruins, mas meu Pai Celestial está comigo e me ajuda a vencer, a avançar, a crescer no dia a dia. E esta é a grande lição que Deus entregou também para ti. Qual é a solução inesperada que Deus entregou para tua vida? É você mesmo. É você mesmo a solução. Deus está usando a ti, meu irmão, minha irmã, para solucionar esses grandes problemas que com a ajuda do Senhor vencemos, mas também não é somente para a tua casa, a tua família. Deus está entregando a linda oportunidade a ti e a mim, como filho e filha de Deus, para vencer os grandes problemas que existem neste mundo e assim iluminar nosso país, nossa cidade, nosso bairro, com a nossa fé, com a nossa crença e com a nossa vida. Porque Deus está contigo e comigo do mesmo modo que esteve com Davi. Essa é a mensagem que eu deixo para ti. Você é a solução, meu irmão, para esta grande nação através do poder de Cristo Jesus. Toma posse dessa autoridade e avancemos, porque Golias nunca ganhará. Através de Jesus,
todos nós conquistamos. Amém.